E a Igreja Presbiteriana, ela adota oficialmente os símbolos de Westminster, que estão divididos em a Confissão de Fé, Catecismo Maior e Catecismo Menor. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui da nossa aula, falando sobre os símbolos de fé. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que os símbolos de fé são autoridade sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. É isto mesmo. Por que são autoridade? Porque eles advêm da Escritura Sagrada. Estão ligados àquilo que a palavra de Deus nos revela. Por exemplo, quando a nossa confissão de fé vai falar sobre a Escritura Sagrada, não é? Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Então, veja, há como contestar isto? Não, porque está na Escritura Sagrada, porque é Bíblia. A nossa confissão de fé, bem como os nossos catecismos, eles buscam trazer para nós, de fato, como a Escritura Sagrada trata os mais diversos assuntos. Por isto é autoridade sobre nós, porque foi composto por um concílio formado por homens piedosos. E ao longo da história, veja, foi composto no século XVII. Até hoje tem passado pelo teste daquilo que se aplica a partir da Escritura Sagrada. Então, são autoridade. É isso que todo presbiteriano precisa entender. Os símbolos de fé não são só um modismo ou uma forma diferenciada que vai tornar a igreja presbiteriana distinta de outras denominações. Não. Os símbolos de fé são autoridade sobre nós. E precisamos entender isto com muita clareza. O terceiro ponto que eu quero trazer acerca deste assunto sobre os símbolos de fé é que todo aquele que se torna membro da igreja presbiteriana, ele jura subscrever esses símbolos. Isso é muito sério. Você é presbiteriano? Então você jurou, no momento de culto, no ambiente de culto, você jurou subscrever os nossos símbolos de fé. E se você não os subscreve, você está pecando. E é um pecado grave. Porque é um pecado, inclusive, contra o nome do Senhor, porque foi feito um juramento em nome do Senhor. Isso inclui também pastores, presbíteros e diáconos, oficiais da igreja. Os diáconos são oficiais da igreja local, presbíteros e pastores são oficiais da igreja nacional. Todos eles juraram subscrever os símbolos de fé. Qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer diácono que não subscreve os símbolos de fé, ele está cometendo um pecado terrível contra o Senhor. Por que está cometendo um pecado terrível contra o Senhor? Porque ele jurou. Se ele jurou diante de Deus. Esse juramento diante de Deus acontece, como eu disse e repito, no ambiente de culto. É solene. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Ninguém é obrigado a ter que subscrever os símbolos de fé. Há tantas outras denominações evangélicas que não tem nada, né? Não tem nenhum símbolo de fé, mas para ser presbiteriano, para se tornar membro da igreja presbiteriana, um juramento é feito. Mas eu não me lembro disso. Não se lembra? Você não se lembra quando o pastor, no momento em que você faz a sua profissão de fé,
ele disse: prometei subscrever os nossos símbolos de fé contidos na nossa confissão breve e catecismo maior. Aí você, prometo, você jurou. Ou você levou aquilo na brincadeira. Ou você não estava atento para o que era dito e principalmente quanto à sua resposta. Todo crente presbiteriano jura, porque para se tornar membro, jura subscrever os símbolos de fé. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é que para jurar a subscrição desses símbolos de fé, eu preciso conhecer o seu conteúdo. Como é que eu vou jurar diante da igreja, diante de Deus, algo que eu não conheço? Isso é um problema. Isso é até grave. É por isso que, se você é membro da igreja presbiteriana, você jurou subscrever os símbolos de fé, mas não os conhece, corra, meu irmão, com muita rapidez, leia, estude os símbolos de fé, porque é cobrado de você a subscrição. Por exemplo, o que os nossos símbolos de fé falam sobre culto, dia do Senhor, sobre Deus, sobre salvação, sobre o Estado, sobre vida após a morte, sobre a estrutura da jornada do povo de Deus? O que os nossos símbolos de fé fazem? Ou melhor, dizem. Nós sabemos que os nossos símbolos de fé são aliancistas e que eles, de fato, têm uma posição muito severa com relação ao cumprimento da lei, dos 10 mandamentos. Você sabia disso? Não sabe? Então precisa estudar. Você precisa conhecer, porque você jurou. Muita gente é irresponsável porque jura sobre aquilo que desconhece. Como assim? Aí, de repente, quando há uma discussão, se tem um debate, não é? Sobre algum ponto da Escritura Sagrada, aí ele vai dizer: não concordo com ele. Como não? Tá aqui, ó. Tá aqui no símbolo de fé. Tá aqui, naquilo que você jurou, que seria autoridade sobre a sua vida. Então, aqueles que irão se tornar membros da igreja presbiteriana, leia, porque você vai jurar. Agora, se você não quiser, não se torne membro. Diga assim: olha, pastor, eu agradeço o tempo, mas tem algumas coisas aí que eu não concordo, eu não quero subscrever, então eu vou buscar uma outra denominação. Tranquilo, isso é legítimo. Mas quando eu me torno membro da igreja presbiteriana, eu preciso conhecer e subscrever. Se eu ainda não os conheço, preciso ler para saber. E o quinto e último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, vamos recapitular, né, os pontos que já tratamos até aqui. O primeiro, nós falamos sobre os símbolos de fé das igrejas reformadas, aí mostramos um pouquinho da história, uma síntese da história da composição destes documentos, que começa em 1558, lá na Baía de Guanabara, e vai até os nossos símbolos de Westminster, que nós adotamos como igreja presbiteriana em 1649. Depois vimos que os símbolos de fé são autoridades sobre a igreja presbiteriana, né, sobre todo presbiteriano. Em terceiro lugar, vimos que todo aquele que se torna membro da igreja presbiteriana jura subscrever os símbolos de fé. Se ele é presbiteriano, ele jurou. Vimos também a necessidade de conhecer aquilo que prometemos. Então, para jurar a subscrição, devemos conhecer o seu conteúdo para saber o que estamos fazendo com responsabilidade. E aí sim, em quinto e último lugar, eu preciso entender o lugar desses símbolos diante da nossa autoridade máxima, que é a Escritura Sagrada. Como nós podemos inserir os símbolos de fé dentro daquilo que entendemos como a nossa única regra de fé e prática, que são as Escrituras Sagradas. E aí eu quero ler aqui um pequenino texto, me permitam, de John Cayley, sobre esse tema, que está, inclusive, nos nossos símbolos de fé. Foi colocado ali. Diz assim o texto, o título é A Autoridade da Confissão de Fé e dos Catecismos. Então, vou ler um texto pequeno, veja só que preciosidade. Pessoas há que estranham adotar a igreja presbiteriana uma confissão de fé e catecismos como regra de fé,
quando sustenta sempre ser a Escritura Sagrada sua única regra de fé e de prática. A incoerência é apenas aparente. A Igreja Presbiteriana coloca a Bíblia em primeiro lugar. É ela só que deve obrigar a consciência. É também princípio fundamental da Igreja Presbiteriana que toda autoridade eclesiástica é ministerial e declarativa, que todas as decisões dos concílios devem harmonizar-se com a revelação divina. A consciência não deve se sujeitar a essas decisões se elas forem contrárias à palavra de Deus. Ainda outro princípio da mesma igreja é que os concílios, sendo de homens falíveis, podem errar, e muitas vezes têm errado. Suas decisões, portanto, não podem ser recebidas como regra absoluta e primária de fé e prática. Servem somente para ajudar na crença ou na conduta que se deve adotar. O supremo juiz de todas as controvérsias em matéria religiosa é o Espírito Santo, falando na e pela Escritura. Por esta, pois, deve-se julgar toda e qualquer decisão dos concílios e toda e qualquer doutrina ensinada por homens. Admitir-se a falibilidade dos concílios não é depreciar a autoridade da confissão de fé e dos catecismos para aqueles que de livre vontade os aceitem. Admitindo tal, a Igreja somente declara que depende do autor da Escritura e recebe a direção do seu Espírito na interpretação da palavra e nas fórmulas de aplicar suas doutrinas. A Igreja Presbiteriana sustenta que a Escritura é a suprema e infalível regra de fé e prática, e também que a confissão de fé e os catecismos contêm o sistema de doutrina ensinado na Escritura, e dela deriva toda a sua autoridade, e a ela tudo se subordina. É justamente porque cremos que a confissão de fé e os catecismos estão em harmonia com a Escritura, nossa regra infalível, que os aceitamos. Não existem, pois, na Igreja Presbiteriana duas regras de fé, mas uma só, suprema e infalível. As outras fórmulas são subordinadas e falíveis necessárias para a pureza, governo e disciplina da Igreja. Assim, a experiência de muitos séculos o tem demonstrado. Na verdade, John Keil, ele vai tirar o que o nosso próprio símbolo de fé fala com respeito a quê? Com respeito aos concílios. Por quê? Porque sabemos que os nossos símbolos de fé foram compostos em ambiente de concílio. Então, o que temos nesse texto, ou seja, o lugar desses símbolos diante da Escritura Sagrada está muito claro. E eu vou ler aqui o que a nossa confissão de fé fala naquilo que Keil se baseou, que é o capítulo 21 dos Sínodos e Concílios. Me permitam aqui ler. Artigo 1º. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias, comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu, para a edificação e não para a destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Artigo 2. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes à palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra de Deus, mas também pela autoridade pela qual são feitos,
visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Artigo 3. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Só explicando, o que ele está dizendo aqui é que muitos concílios se reúnem, às vezes são concílios que não têm compromisso com a Escritura Sagrada e trazem erros. O exemplo clássico e claro disso são os concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles se reúnem para deturpar a Escritura Sagrada. Então não é porque está num ambiente de concílio com autoridade eclesiástica que nós devemos adotar. Não, de jeito nenhum. Nós rejeitamos. Por quê? Porque ao passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, sabemos que ali há erros. É isso que está dizendo aqui o nosso símbolo de fé. Artigo 4º e último. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então está aqui. É exatamente o que Kyle diz, ele vai fazer um resumo daquilo que encontramos no nosso símbolo de fé. Ele mesmo diz, o sínodo, o concílio, né, todos os concílios fiéis têm autoridade, inclusive, para rever alguns pontos e até mudar tudo de acordo com a Escritura Sagrada. Agora, é um ponto importante a se dizer aqui. Essa autoridade está nos concílios, não nos indivíduos. Nenhum indivíduo tem autoridade para chegar e dizer assim, ah, não, isso aqui eu não concordo, então não aceito e ninguém deve aceitar. Não é bem assim. Não é bem assim. É por isso que a nós cabe o livre exame das Escrituras Sagradas, mas não a livre interpretação. A interpretação das Escrituras Sagradas passa pelos nossos símbolos de fé. Agora, qual é o procedimento? Encontro um problema no nosso símbolo de fé, seja no catecismo, seja na nossa confissão, encontro um erro, tá lá, tá contrário à Escritura Sagrada, passou desde o século XVII que ninguém percebeu, eu percebi, tá, então o que eu faço? Aí eu vou chegar na igreja e falar, olha, irmãos, vamos queimar, não, aí como crente eu vou ao meu pastor e digo, pastor, veja isso, pastor olha e fala, é verdade, há um problema aqui, esse pastor, ele pode ser membro de todo e qualquer concílio da Igreja Presbiteriana e no seu concílio maior, que é a maior autoridade conciliar que nós temos, que se chama Supremo Concílio. Faz um documento, envia pelo presbitério, passando pelo sínodo, até chegar ao Supremo Concílio. E ali haverá, então, um debate sobre aquele ponto. E o concílio tem autoridade para debater e até rever, corrigir, derrubar. Ele tem autoridade para isto, como concílio. Então é dessa maneira que eu devo encarar os símbolos de fé. É importante, irmãos. E eu concluo dizendo, qual a importância fulcral, central dos nossos símbolos de fé? É termos uma interpretação doutrinária saudável das Escrituras Sagradas. E é isto que os nossos símbolos de fé fazem. Se você é presbiteriano, se diz reformado e nunca leu nada dos nossos símbolos de fé, é lamentável. Por isso eu quero incentivá-lo para que você leia. Não é muita coisa. A leitura ela se dá de maneira muito rápida. Leia para que você entenda aquilo que cremos e aquilo que devemos obedecer, sempre com os olhos nas Escrituras Sagradas.